No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Guerra Civil. É isso mesmo, eu vou começar agora uma série de vídeos falando sobre filmes e livros que estão de certa forma relacionados à fotografia. Então, se tiver o mínimo de temática da fotografia lá, eu vou abordar esses filmes e esses livros aqui nesses vídeos que irão ao ar todo sábado às 10 horas da manhã, mas está no YouTube, você pode assistir quando você quiser. Até é uma dica boa, né? Se quiser assistir no sábado à noite os filmes ou ler os livros que eu recomendar aqui. Bom, e que tipo de livro e que tipo de filme que eu vou falar aqui nessa série de vídeos? É ficção? É realidade? Vai ter um misto dos dois. Esse filme que eu vou falar aqui no vídeo, Guerra Civil, por exemplo, é uma obra de ficção, né? Fala de uma guerra civil que estaria acontecendo nos Estados Unidos. Mas eu vou falar também de documentários ou livros que retratam a realidade, como é o caso desse daqui, ó, Clube do Bang Bang. Não vai ser o tema do vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo sobre esse livro aqui, que eu simplesmente sou apaixonado por esse livro. Mas ele está aqui na mesa hoje porque o filme Guerra Civil ele traça alguns paralelos com o livro Clube do Bang Bang. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Esse vídeo aqui ele pode conter spoilers, então você já fica avisado aí ou avisada que vão ter algumas coisas que eu vou comentar aqui que acontecem no filme, apesar de que Guerra Civil não é aquele filme que tem uma puta reviravolta no final, que você fala, meu Deus, não estava prevendo isso e tal. É um filme de ação, é um filme muito bom, é um filme que eu gostei, já te adianto de antemão que é um filme que vale muito a pena assistir. Ele tá na HBO Max. Inclusive, é um filme que eu fui assistir no cinema, na época que lançou, foi esse ano, 2024, né? Esse vídeo está sendo gravado em 2024. E na época eu falei, preciso fazer uma resenha desse filme aqui, porque esse filme é muito bom, fala de fotojornalismo, que é um tema que eu sou apaixonado e tal. E acabou caindo no ostracismo, não fiz a resenha. Também o tema ficou meio velho. Só que aí, coincidentemente, quando eu acabei de ler pela segunda vez o Clube do Bang Bang, eu fui sentar um pouquinho na cama ali, relaxar, liguei no HBO Max, estava lá, Guerra Civil. Eu falei, não, agora é a deixa. Agora é a deixa para eu começar essa série de vídeos que eu já estava enrolando para fazer faz tempo. Bom, fala sobre ficção, fala sobre realidade. Muitas coisas da realidade envolvem política, envolvem guerra. E por que eu já estou falando isso no começo do vídeo? Porque eu não quero tretinhas aqui nos comentários, tá? Eu quero sim que você comente o que você achou do vídeo, ou coloque a sua contribuição histórica para algum fato que eu narrar aqui, que está em algum livro, em algum filme, mas sem tretinha. Se tiver tretinha política, aí eu não vou nem responder, já vou deletar os comentários. E dependendo do teor do comentário, se tiver palavrão, xingamentos, ofensas gratuitas e desnecessárias, aí eu vou bloquear, não tem jeito. Então já dei o aviso do spoiler, um outro aviso que eu quero dar é que tem cenas incômodas, são cenários de guerra, e por mais que seja uma obra de ficção, o filme ele traça muitos paralelos com a realidade, então pode acontecer de eu mostrar uma cena ou outra aqui, claro que não vai ser extremamente explícito, até mesmo porque o próprio YouTube veta esse tipo de conteúdo. Mas a cena tá ali, tá acontecendo, por mais que algumas cenas vão estar borradas e tal, mas pode ser perturbador para alguns tipos de espectadores, então se você tem essa sensibilidade, eu recomendo que você não vá até o final desse vídeo. E uma última informação rapidinho, tá? A gente já vai entrar aqui no tema do vídeo, do filme, eu já vou fazer a resenha. E justamente porque se trata de assuntos delicados, e pode ser que tenham imagens delicadas aqui, eu tenho quase certeza que esse vídeo não vai ser monetizado, que o YouTube vai tirar a monetização desse vídeo. Por isso eu te peço encarecidamente que se você gostar desse tipo de conteúdo, se você quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, considere apoiar o meu canal ou deixando um valeu demais aqui embaixo, ou você pode também se tornar membro do meu canal, fazer parte do meu clube de membros. Lá você vai ter acesso a vídeos exclusivos, inclusive vídeo aula sobre flash, sobre pós-produção, e tá vindo sobre empreendedorismo na fotografia também, mas isso é assunto para os vídeos mais corriqueiros e técnicos aqui do meu canal. Mas se puder se tornar membro, clique em Seja Membro logo aqui embaixo. Se não quiser nem contribuir com o clube de membros, nem deixar o valeu demais, tem o Pix também e tem também os meus links exclusivos para compras em sites confiáveis, tá? Os links que eu coloco aqui, os links meus exclusivos, eles sempre são de plataformas confiáveis, como a Amazon, Mercado Livre, então você pode clicar sem medo e comprar por lá qualquer equipamento que você esteja pesquisando, que aí também é uma forma de você ajudar o meu canal. Mas vamos lá, vamos falar aqui do que se trata o filme Guerra Civil. Guerra Civil
É um filme que se passa nos Estados Unidos, nos dias atuais, onde uma guerra civil eclodiu graças a um presidente ditatorial. É um presidente que está lá já no 3º mandato. Nos Estados Unidos, ninguém pode ter 3 mandatos, sejam 3 mandatos consecutivos ou não. É diferente aqui do Brasil, né? A gente teve, por exemplo, o Lula, que teve 2 mandatos, aí ele saiu, entrou Dilma, entrou o Temer, depois veio o Bolsonaro, e aí depois ele se reelegeu de novo por um 3º mandato. Ele pode, de repente, até ter um 4º mandato. Lembrando que eu não estou falando de política aqui nesse canal, hein, gente? Sem discussãozinha besta aqui nos comentários. E lá nos Estados Unidos não pode, né? A gente teve, por exemplo, o Trump. O Trump teve o 1º mandato dele, aí saiu, entrou o Biden, agora ele foi eleito de novo, vai assumir ano que vem, 2025, só que ele não vai poder se reeleger. Ele já foi eleito novamente, não é reeleito porque ele não estava no cargo, então ele foi eleito novamente. E quando acabar esse mandato do Trump, vai ter que entrar outra pessoa, não vai poder mais ser o Trump. Então, lá nos Estados Unidos, não é possível que a mesma pessoa exerça 3 anos o mesmo mandato. E esse presidente não tem nome, tá? No filme o presidente não tem nome, é um presidente fictício lá, e ele não tem... O partido do presidente não é exposto no filme. Aliás, se você vai assistir esse filme com esse viés de, será que é democrata contra republicano, esquerda contra direita? Você vai se embananar porque o filme não fala em nenhum momento se é democrata, se é republicano, se é de esquerda, se é de direita. E, aliás, tem um fator no filme que confunde mais ainda, que é um dos governos paramilitares que acabam sendo formados lá nos Estados Unidos contra o presidente da República, é a união dos estados da Califórnia e do Texas. Se você acompanha um pouquinho de política americana, você vai saber que são estados que têm viés político totalmente diferente. A Califórnia é extremamente democrata e o Texas é extremamente republicano. E esses 2 estados estão unidos ali contra o presidente da República. Só que em nenhum momento eles falam de partido, qual partido que prevaleceu ali e tal. Eles estão... A ideia deles é tirar o presidente. E aí existe uma outra força ali que é chamada de Aliança da Flórida, que é um outro governo paramilitar também, que eles estão também contra o presidente da República. Então a gente tem o governo federal, as forças ocidentais, que é essa união entre Califórnia e Texas, e a Aliança da Flórida, que são alguns estados ali, Flórida, Georgia, muitos estados do sul ali, Novo México, estados que são fronteiriços com o México, eles formam essa aliança, só que aí um começa a tretar contra o outro ali. O filme já começa com a situação saindo de controle, né? As pessoas se revoltando contra o governo, porque começa a primeira cena, inclusive, é um caminhão-pipa ali, em que as pessoas estão querendo ter acesso à água, mas o governo está racionando e não sei o quê. E é onde a gente conhece a maior parte dos personagens que vão fazer parte desse filme, pelo menos os personagens principais. 2 deles é a Lee Smith, que é interpretada pela Kirsten Dunst. Para quem não conhece e para quem já é mais senhorzinho assim como eu, a Kirsten Dunst é a que fez a Mary Jane no primeiro Homem-Aranha lá dos anos 2001, 2002, alguma coisa assim. Já era linda naquela época, continua linda até hoje, e uma excelente atriz, gostei muito da atuação dela nesse filme. E aí, um outro que é o jornalista, tá? A Kirsten Dunst, a personagem dela, que é Lee Smith, ela é fotojornalista. E o outro companheiro dela é só jornalista, que é interpretado pelo ator brasileiro Wagner Moura. Então a gente já acaba conhecendo esses 2 personagens ali logo no começo do filme. E já na mesma cena a gente conhece uma terceira personagem, que é a Jessie. A Jessie, quando a população está lá pedindo água e o governo, os soldados, né, do exército do governo protegendo o caminhão-pipa lá, não sei o quê, aí chega uma hora que a coisa começa a degringolar e a polícia começa a sentar o cacetete em todo mundo, e numa dessas essa menina tá lá com a sua Nikon tirando foto e vem uma pancada bem na fuça da criança. E aí a Lee Smith, ela pega essa menina pela camiseta, tira ela lá de perto, fala assim: você tá bem? Você se machucou e tal? A menina fica assustada assim, olhando para ela, falando assim, tá tudo bem? A menina fala assim: nossa, você é Lee Smith, você é minha heroína e não sei o que, eu sou sua fã e blá 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 blá. Aí já começa a ter aquela relação, assim, começa a desenvolver ali bem de levinho uma relação meio que de proteção. Apesar delas não se conhecerem direito e até o momento pensarem que é apenas um encontro casual, a Lee Smith, ela tira o colete, que ela tá, colete de imprensa, e dá pra menina, fala: usa isso daqui, que isso aqui você tem menos chance de tomar cacetada da polícia e tal, né? E a menina põe o colete, beleza, já corta pra cena do saguão do hotel.
onde eles estão conversando. Daí entra um quarto personagem, que é o Sammy, que ele é um jornalista veterano do New York Times. Eles estão conversando ali e tal, e de repente aparece essa menina de novo, né? Ela chega para devolver o colete de imprensa para Lee Smith. Eu sempre vou falar o sobrenome da personagem da Kirsten Dunst, da Lee Smith, porque às vezes parece que eu estou falando, quando eu vou me referir a ela, a Lee, parece que eu estou falando a Lee. Então, sempre, quando for me referir a ela, eu vou falar Lee Smith, tá? Vou falar nome e sobrenome, só para você não se confundir. Então essa menina, inclusive, a Jessie, ela é interpretada pela atriz Cailee Spaeny. Ela é uma menina muito, muito bonitinha, baixinha, tem cara de novinha. Acho que até escolheram um personagem que desse uma característica um pouco mais frágil no começo, para essa personagem ir crescendo depois. Ela chega para devolver o colete, fala, muito obrigado e tal. Aí a Lee Smith fala assim pra ela, não, fica com o colete, não precisa devolver não, e você precisa se proteger. A próxima vez que eu te encontrar na rua, eu quero ver você com um colete à prova de bala e com um capacete de imprensa também ali pra não correr o risco de se machucar ou até mesmo de ser morta ali por algum extremista ou até mesmo pelas forças do governo. Porque ali tá numa situação de caos, tá? Os Estados Unidos já tá numa situação de caos total, já se perderam o freio moral. Quem assistiu o filme já deve ter percebido isso logo no começo, e ainda mais no decorrer do filme, né? Perdeu-se o freio moral totalmente ali, começaram a se formar grupos e clãs e tudo mais. Esse é o comecinho do filme, ali onde começa a se desenrolar o enredo. E esse filme, o que eu gostei dele, principalmente analisando a parte fotográfica desse filme, não da fotografia do filme em si, que é bonita, tá? A direção de fotografia desse filme eu achei muito legal, muito bonita, mas falando da fotografia nossa mesmo, ali com câmera fotográfica e tal. Esse filme, ele traça muitos paralelos com a realidade em alguns momentos, e tem outros momentos que é puro Hollywood, que é pura história. Lembrando que são paralelos com a realidade, tá? Ele não conta cenas reais, apesar de trazer alguns nomes que são verdadeiros, por exemplo, o The New York Times, ao qual o Sammy é jornalista veterano, e o Joel, que é o personagem do Wagner Moura, e a Lee Smith, que é a personagem da Kirsten Dunst, eles parecem que trabalham para Reuters. Por que parecem? Eu já vou explicar mais ou menos lá no meio desse vídeo aqui, onde tem uma cena que é muito importante para o filme. Agora, um paralelo que eu achei legal, e é por isso, inclusive, que eu tô com o livro O Clube do Bang Bang aqui do meu ladinho, é que quando a Lee Smith tem essa conversa com a Jessie, e que você tem que usar colete, capacete, não sei o que, já corta pra cena dela indo pro quarto do hotel. Ela entra na banheira, começa a relaxar, e quando ela tá sozinha, começa a vir à tona algumas lembranças dela. Como ela é uma fotógrafa de guerra, ela começa a ter uns flashes ali, algumas imagens de coisas que ela vivenciou. E um desses flashes que ela tem é numa situação que claramente ocorre na África, ali pelo cenário, por tudo que está acontecendo, onde tem um grupo extremista ali que coloca um pneu sobre o pescoço, envolto aqui no corpo de uma outra pessoa, de uma vítima ali. Eles jogam gasolina e ateiam fogo. Esse procedimento ele é chamado de necklace, e ele é muito contado aqui nesse livro, porque é uma coisa que esse livro ele conta o fim do apartheid, tá? Os 4 últimos anos ali do apartheid, da perspectiva de 2 fotógrafos, que é o Greg Marinovich e o João Silva. E existia uma guerra ali entre o CNA do Nelson Mandela e o Partido da Liberdade Inkatha, que era do governo opositor do apartheid e tal. Então existia uma guerra civil muito forte, e eles matavam os inimigos dessa forma, colocando um pneu em volta. No Brasil, no Rio de Janeiro, é chamado de micro-ondas. Inclusive tem aqui, ó, logo no comecinho do filme, na introdução, que é feita pelo arcebispo Desmond Tutu, ele fala aqui, olha, vou fazer uma citação: as pessoas estavam morrendo como moscas e morrendo de uma maneira horrível, com um infame necklace, é o pneu. Um pneu cheio de gasolina colocado no pescoço da vítima e depois incendiado. Estatísticas das baixas eram publicadas diariamente. Sempre que elas diziam que 5 ou 6 pessoas tinham sido mortas nas últimas 24 horas, muitos de nós suspirávamos aliviados. Só 5 ou só 6. A situação estava nesse ponto. Então, meio que era um alívio quando só 5 ou 6 pessoas morriam, né? Situação muito triste que aconteceu nessa época, no fim do regime do apartheid ali na África do Sul. Então, você vê, já traça um paralelo daí. Aliás, o autor desse filme, que é o Alex Garland, se ele não se baseou nesse livro,
Eu acho que pelo menos, no mínimo, ele leu esse livro e ficou com muitas coisas que aconteceram aqui na cabeça, porque tem muita coisa que acontece nesse filme que está aqui nesse livro. Por isso que eu digo que esse filme ele traça muitos paralelos com a realidade. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui para o meu canal traçando esse paralelo entre o filme Guerra Civil e o livro O Clube do Bang Bang. Tá? Esperem que vai sair essa resenha também. Aliás, se você quiser ver essa resenha, se você tem curiosidade, coloca aqui embaixo se você quer que eu faça esse paralelo. Você querendo ou não querendo, mesmo que você falar, não quero que você faça, eu vou fazer de todo jeito, vou cagar para sua opinião, porque tem muitos paralelos. E se você já assistiu o filme Guerra Civil e já leu o livro O Clube do Bang Bang, coloca aqui embaixo se eu tô surtando, se é coisa da minha cabeça ou se você também viu esses paralelos. Mas eu tenho certeza que eu não tô surtando não, mas eu não vou mais falar disso porque eu quero fazer um vídeo exclusivo e eu vou conseguir meio que te provar que eu não tô surtando. Eu não tô louco, eu não tô louco. Mas vamos lá, continuando aqui. Aí o filme começa a se desenrolar no dia seguinte, quando eles vão de Nova York para Washington, porque o Joel, que é o jornalista, ele quer pegar uma declaração do presidente da República antes que matem ele, porque ali no decorrer do filme você vai ver que a ideia não é tirar o presidente do poder só, não é prender o presidente, é matar mesmo, eles vão lá para matar o presidente. Então ele quer pegar essa última declaração, vai ser meio que um furo de reportagem, para, enfim, posteriormente ser publicada. Aí voltando para a temática da fotografia, a personagem Lee Smith, que é interpretada pela Kirsten Dunst, ela utiliza uma câmera Sony Alpha. Não deu para ver o modelo. Eu acho que quem é usuário de Sony, quem está mais acostumado com Sony vai bater o olho e vai reconhecer. Eu também não tive a curiosidade de pausar o vídeo para ver se aparece o modelo ali não, tá? Porque as cenas passam muito rápido e também não sei o quão isso poderia ser interessante aqui para o vídeo. Mas ela usa duas lentes com a sua Sony Alpha, provavelmente ela usa uma tele, dá para ver que é uma tele, eu acredito que seja uma 70-200 ali, 2.8, e ela usa também provavelmente uma 35mm, falando tudo provavelmente porque não deu para ver o modelo. Mas por que eu acho que é uma 35? Você vê que é uma lente curta e tem algumas cenas que ela tira uma foto bem de perto, assim, o soldado tá aqui, ela tira uma foto e aparece o assunto preenchendo uma boa parte do quadro ali, não aparece só um pedacinho do assunto. Então dá a entender que ela está usando uma lente um pouco mais aberta ali para fotografar. Inclusive, se tiver algum fotojornalista aqui assistindo e quiser também traçar esse paralelo, assistir o filme, ver o que é realidade e o que não é, coloca aqui nos comentários também, porque o seu comentário vai contribuir bastante para elevar o nível de conhecimento do pessoal aqui, né? E quem sabe eu faço um próximo vídeo até me baseando nos comentários de vocês. O Wagner Moura, né, o Joel, né, o personagem dele, o Joel, não usa câmera nenhuma porque ele é o jornalista, ele não é fotojornalista. Aí a gente vem para uma parte que essa eu achei bem bizarra, que é a Jessie, que é a menina a novata lá e tal, ela usa duas Nikons FE2. Para quem não sabe, a Nikon FE2 é uma câmera analógica. Só que, porra... Pra que a menina vai usar uma caceta de uma câmera analógica numa situação de guerra? Em 2024. Não tem o menor sentido. Eu vi aquilo lá e falei, mano, isso aí é muita coisa de pessoa vintage, sabe? Que gosta de analógico. E tá tudo bem, viu? Tá tudo bem usar câmera analógica. Tem muita gente que usa até hoje, tem um pessoal que é entusiasta. Aliás, tem youtubers, colegas meus, cujo canal só fala de câmera analógica e tudo mais, que eu acho legal. Agora, porra, numa guerra civil, não é uma coisa que você está fazendo ali por gosto, por preciosismo, né? Você está fazendo uma cobertura jornalística, você vai vender essas fotos posteriormente. Tudo bem, eu sei que teve uma época que só existiam as câmeras analógicas e o fotógrafo tinha que se virar ali, trocar o filme no meio de bomba explodindo, prédio caindo, a bala passando aqui bem na orelha do peão. Acontecia porque era a única alternativa, mas depois as coisas foram evoluindo. Por exemplo, no final dos anos 90, aliás, começo dos anos 90, que é onde se passa a história desse livro aqui, do Clube do Bang Bang, já existia o autodrive, que o autodrive ele fazia aquele procedimento de já rodar o filme e fazer a próxima exposição. E essas câmeras que a Jessie usa aqui no filme são aquelas câmeras que você tem que virar para passar para a próxima exposição do filme, né? Para a próxima pose do filme. Então, pô, você não consegue sentar o dedo e metralhar ali uma cena acontecendo. E fora a mochilona que você vai ter que levar com o rolo de filme. E essa mochilona poderia
ser substituída tranquilamente por um único cartãozinho de memória, um único SD card, né? Não, e pior ainda, no meio da viagem, eles param para repousar num estádio que está abandonado, virou acampamento e tal. Aí a menina tá lá numa arquibancada e ela leva um kit de revelação portátil. Ela começa a revelar, inclusive é uma cena bacana, onde ela começa a trocar experiência ali com a Lee Smith, que é a veterana, a mais velha e tal. Então começa essa troca, uma troca legal, tal, é um papo legal. Mas chama muito a atenção ela revelando o filme lá, até a Lee Smith fala assim, legal, você tá revelando durante a viagem, não sei o quê. Só que, volto a dizer, né, gente, pô, hoje em dia, 2024, porque esse cenário de guerra que se passa em guerra civil ainda tinha internet, claro que não em todos os lugares, mas a internet estava funcionando ainda, então dava para usar a câmera para fotografar e transmitir as fotos para a redação via laptop. Ou via celular, alguma coisa assim, Wi-Fi e tal. E a menina revela as fotos lá, dela pega os negativos, coloca num outro dispositivo ali que quem é fotógrafo mais old school talvez conheça, eu desconheço. É um dispositivo que você coloca o negativo, ele já inverte para as cores, ele inverte para o positivo, e aí você tem que usar, adivinha, um celular para escanear a foto. Você põe a câmera do celular lá, vai passando e vai escaneando as fotos. Caralho, se é para ter uma merda de qualidade de foto de celular, por que já não tira a foto com a porra do celular? Não, tira a foto com câmera analógica, e aí você tem que ir lá, fazer a revelação química, botar nesse negócio e escanear foto por foto através do seu celular. Meu, pelo amor de Deus, né? Aí, se eu fosse a fotógrafa veterana, eu falava, deixa eu dar uma olhadinha nessas câmeras aqui, já tacava pela janela. Bom, mas enfim, isso não é... Eu não estou fazendo uma crítica nem à atriz e nem ao roteiro do filme, é Hollywood, né, gente? É que nós como fotógrafos, a gente acaba analisando a parte técnica do filme. E às vezes a gente acaba sendo meio babaca nos comentários, como eu tô sendo agora. É a mesma coisa, vocês lembram da série House? Que tinha também ali no meados dos anos 2000 e tal? Acho que se um médico estivesse assistindo House, ele também ia fazer um monte de comentário, falar, puta, isso nunca que vai acontecer na vida real. Então a gente tem que assistir com a mente aberta, com essa licença poética, mas claro, que aqui é um canal de fotografia e eu tô fazendo esse paralelo só a nível de curiosidade, tá? Volto a dizer, gostei muito do filme, é um filme muito bom e eu recomendo que você assista se você ainda não assistiu. Aí uma outra coisa que eu achei legal nesse filme é que conforme eles estão ali, ó, tirando as fotos, vai aparecendo as fotos na tela. Claro que eu acredito que não seja mesmo a foto batida de verdade ali, né, no cenário e tal, por mais que o cenário esteja montado e seja muito parecido. Até uma foto você vê que tem um tratamentozinho ali na foto e tal. Mas eu achei legal isso, porque a foto, por mais que de repente não seja a foto que o próprio ator bateu ali na hora de fazer a cena, mas são fotos que retratam bem cenas que você vê, por exemplo, aqui nesse livro, cenas que você vê, por exemplo, em livros do Sebastião Salgado. Aliás, tem um paralelo também nesse filme com o livro do Sebastião Salgado chamado Êxodos. Inclusive, se alguém tiver o Êxodos aí, tiver enjoado e quiser me dar de presente, eu estou aceitando. Mas o livro Êxodos, o que é? É justamente as pessoas que estão em zonas de conflito migrando para outros lugares. O que acontece em uma única cena desse filme, você vê ali, enquanto eles estão indo para Washington, tem muita gente fugindo de Washington, porque é lá onde está eclodindo a guerra, a situação está mais feia e tal, então as pessoas estão abandonando as suas casas para fugir da guerra. Uma outra coisa que eu gostei também é que em muitos momentos, quando a Lee Smith está fotografando, no momento que ela coloca a câmera no olho, corta para uma cena como se fosse a perspectiva dela. Então aparece aquele movimento meio duro do fotógrafo, né? Porque a gente não faz movimento suave quando está fotografando. Caso alguém que esteja assistindo aqui não seja da área da fotografia, a gente não vai acompanhando suavemente, porque o clique a gente está congelando ali uma fração de segundo. Então a gente busca a cena e quando a gente consegue fazer o enquadramento, a gente vai e faz o clique, faz a exposição, cria a foto. E o zoom também, você vê que tem algumas cenas ali que o zoom ele é bem duro, não é aquele zoom suave, tranquilo, hollywoodiano, né, de uma cena de um filme. É um zoom que ele aproxima bruscamente, depois afasta bruscamente, que é justamente como a gente também faz o enquadramento na fotografia. Como não é um filme, é uma cena estática, então não tem sentido você ficar fazendo zoom suave ali, porque você não está gravando, você está tirando uma foto. Uma outra coisa que eu gostei desse filme foi em relação à sonoplastia, porque
Uma coisa que me irrita muito, ó, o fotógrafo chato falando, né? É essa sonoplastia hollywoodiana. Eu sei que faz parte do jogo, eu sei que 99% das pessoas não devem se incomodar com isso, mas eu me incomodo. Que é, por exemplo, quando tem câmera, quando a pessoa está tirando uma foto, tem que fazer aquele barulho daquela câmera saboneteira que faz aquele clac, e aí tem um barulhinho zzz do filme rodando, do filme passando. Nesse filme, a sonoplastia eu achei bem fiel ali ao barulho das câmeras originais. A Nikon FE2 que a Jess está usando faz realmente aquele barulho, porque é uma câmera analógica, antiga, ela tem um pentaprisma, então tem a questão do espelho subindo, da cortina abrindo, que faz esse clack, esse barulhinho. E quando ela roda o filme, aí não faz o barulho de máquina, faz o barulho mesmo daquele... É uma catraquinha, né? Que roda o filme para passar para a próxima cena. Isso eu achei bem fiel. E a câmera da Lee Smith é uma Sony Alpha. A Sony Alpha é uma câmera mirrorless. Então também não tem barulhinho. A câmera mirrorless, ela tem um barulhinho bem, bem singelo se a gente for comparar com a DSLR. DSLR faz, né? Aquele clac, 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 com o espelho abrindo, aliás, espelho subindo, cortina abrindo e tal. A mirrorless, o sensor dela fica exposto ali. Enquanto a câmera está ligada, o sensor fica exposto o tempo todo. No máximo a cortina talvez feche, não sei, não entendo muito da dinâmica da mirrorless, mas a mirrorless ela faz um barulho um clac-clac bem sutil ali, bem baixinho, que eu acho que até na maior parte das vezes você consegue tirar esse barulho, deixar silêncio total e tal. Então, na hora que a Lee Smith está fotografando com a Sony Alpha dela, não faz barulho nenhum. Uma outra coisa, só comentando, não tem nada a ver com esse filme, mas é barulho de computador. Agora entra o cara chato que trabalhou 25 anos com TI e filmes que tem computador. Você já viu? Vai aparecer uma foto ali se materializando na tela, faz... Cara, que computador faz piririri pra mostrar uma foto hoje em dia, sabe? E tudo faz um barulhinho, tudo faz um pi no computador. Essas coisas hollywoodianas aí que pegam um computador moderno e colocam barulhos de computadores ali do final dos anos 90, ali dos Windows 95, 98 da vida. Mas enfim, era só um desabafo mesmo que eu queria fazer. Agora vamos voltar para o tema Guerra Civil. Tem um outro paralelo aqui com a realidade, mais um que esse filme traz, que é quando... Lembra daquela cena que eu falei que a Jessie está devolvendo o colete da imprensa para Lee Smith e ela fala, não, fica com o colete e tal. Aí, nesse momento, a Jessie fala assim, eu sou sua fã e não sei o quê. E ela fala de uma fotógrafa chamada Lee Miller. Ela fala, você tem o mesmo nome de uma outra fotógrafa da qual eu sou muito fã, que é a Lee Miller. E a fotógrafa Lee Miller, ela realmente existiu. Ela foi uma pessoa de verdade, da vida real. Ela era uma fotógrafa de moda, porém ela se tornou... Olha que bizarro, né? Ela é de 1907, tá? Ela nasceu em 1907, já é falecida, obviamente. Ela era fotógrafa de moda e ela cobriu os campos de concentração de Macau, na Alemanha. Sabe para quem? Para Vogue. Outros tempos, né? Hoje em dia a gente nem imagina a Vogue colocando reportagem de guerra, né? Por mais que estejam acontecendo guerras hoje em dia, 2024, mas a Vogue só vai falar de moda. Mas naquela época, né, outros tempos, era uma fotógrafa de moda que fotografava também guerra e era correspondente da Vogue. O filme ele se desenrola todo nessa viagem que eles estão fazendo, então eles passam por muitas situações. A gente começa a perceber que esse grupo, esse pessoal mais velho que está dentro do carro, eles começam a criar esse instinto de proteção com a Jessie, que é a mais novinha ali. Novinha assim, né? A personagem dela tem 23 anos, ela fala ali, tem 23 anos. Inclusive essas câmeras que ela está usando, essas Nikon F2 analógica, elas são câmeras que são do pai dela, né? Ela fala, meu pai é vivo ainda, tal, só que ele me deu essas câmeras aqui e eu uso elas porque eu gosto, porque eu aprendi a fotografar nelas. Mas a gente vê em muitas ocasiões ali sendo desenvolvido esse instinto de proteção para com a menina, por ela ser a mais novinha. Então o Sammy, só para, se você não assistiu o filme, o Sammy, que é esse jornalista do New York Times, que é veterano, então ele já é um senhor e ele é um cara bem gordão. Então ele tem a mobilidade limitada, ele anda de bengala e tudo mais, né?
E ele vira meio que o tiozão ali, o cara que dá os conselhos sábios pra menina. Agora, a Lee Smith, ela começa a desenvolver meio que um negócio de mãe pra filha ali mesmo, sabe? Tanto que ela dá uns esporros na menina, ela é meio grossa às vezes com a menina, falando que a vida é dura, que não é fácil. A vida não é a porra do teu todinho gelado não, moleque. Você vai... durante a sua jornada como fotojornalista, você vai ver situações ali que são horríveis e ainda assim você vai ter que cumprir a sua missão, que é fotografar. Principalmente depois de uma cena ali, a cena do posto de gasolina, onde num lugar afastado tem duas pessoas penduradas assim pelos pulsos, pessoas que foram torturadas, né, tudo ensanguentada ali, a cara tudo cheia de sangue, mas as pessoas estão vivas e a menina... ela vai até lá para ver, só que ela trava, ela não consegue fotografar ao ver aquela cena, ela acha uma cena muito grotesca. Que é uma situação também, que também dá para traçar um paralelo na vida real, tá, gente? Eu li esse livro aqui, e pô, esse livro, ele tem imagens, tem umas fotos aqui, mas as fotos desse livro não são tão impactantes. Mas a narração desse livro é extremamente impactante. É um livro que você tem que ler assim... com estômago, porque as coisas que acontecem aqui são bem fortes. Só que uma coisa é a gente ler. Outra coisa é a gente ver um filme, né, ou ver um documentário onde acontecem as cenas. Agora, uma outra coisa que é totalmente diferente é a gente ver uma cena de horror ali, diante dos nossos olhos. Então, não dá para dizer que a menina foi fraca, que ela agiu errado, que ela não foi profissional, porque acredito eu, pelo menos dá a entender no filme, que foi a primeira cena de horror que ela viu na vida dela ali, na frente dela, ao vivo, né? Com certeza, ela, assim como eu, já deve ter estudado coisas horrendas que aconteceram, mas uma coisa é você estudar e estar longe da situação, outra coisa é você sentir aquele cheiro de sangue misturado com suor bem ali na tua frente. Inclusive nessa cena é onde a gente vê também um instinto de proteção da Lee Smith em relação à menina, porque quando ela vai lá para ver essas duas vítimas ali penduradas pelos pulsos, um dos caras que está guardando o posto de gasolina, lembrando que é uma situação que já não existe mais freio moral, tá, gente? Não é um frentista que está lá, quem está tomando conta são guerrilheiros paramilitares, tomando conta do posto. Eles estão armados e tal, e um dos caras vai atrás da menina, quando ela vai lá com a intenção de fotografar essas duas vítimas, né? E a Lee Smith vai atrás, fala, opa, pera aí, eu não vou deixar essa menina sozinha com esse cara, não, porque esse cara tem cara de safado, de sem vergonha, eu vou lá junto pra azedar o pé de frango desse cara aí, porque eu tenho certeza que esse cara vai querer tentar alguma coisa. E aí, no final das contas, quem acaba fazendo as fotos é a própria Lee Smith, que ela faz as fotos das vítimas, ela pede pro cara pousar ali do lado das vítimas, e ela faz a foto, e aí que então corta pra cena da menina dentro do carro, se lamentando, fala, poxa, eu travei, eu congelei ali quando eu vi aquela situação, e eu nem lembrei que eu tava com as minhas duas câmeras aqui penduradas no pescoço, e aí a Lee Smith dá um esporrinho, mas esporrinho de mãe, sabe? Aquele esporrinho pro seu bem. Eu falo assim, a vida é assim mesmo, você tem que respirar fundo e fazer, não sei o que. Tanto que o Sammy, que é o tiozão, ele fala, ó, pega leve com a menina, né? Então é uma situação legal, assim, que a gente vê dentro do carro, sabe? Porque, apesar de rolar uns esporros com a menina, mas, primeiro, como eu falei, esporro de mãe, aí meio que o Sammy, ele encarna o avô da menina, sabe? Você tem aquela sensação de ser o avô, fala, não, calma, não é assim, não precisa também ser tão radical. Mas esse radicalismo aí, ele vai se dissolvendo no decorrer do filme, e a Lee Smith vai conversando mais com a menina, vai dando mais conselhos, vai fazendo essa troca de experiências, até que chega numa parte do filme, eu tô rindo, mas é porque eu vou fazer um paralelo com uma série que eu gosto muito, que é Breaking Bad. Não tem nada a ver, tá, o filme com Breaking Bad, na verdade é um ator que tá nessa cena, essa cena é a mais horrorosa do filme. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know? Vou procurar não falar muito dela, né? Se alguém estiver assistindo a esse vídeo e ainda não assistiu Guerra Civil. Mas é uma cena onde um supremacista branco, um cara radical ali, que é o caipira americano que eles chamam de redneck, ele acaba sequestrando a Jessie e mais um outro repórter, né? Um repórter, inclusive, que é oriental, asiático. E esse cara é interpretado por um ator, eu até anotei o nome dele aqui, que é Jesse Plemons, é isso? Jesse Plemons.
Esse cara, se você assistiu Breaking Bad, eu também não vou dar spoiler de Breaking Bad, por mais que seja uma série que acabou faz tempo, acho que se você se tornou adolescente agora e já pode assistir, você não merece ganhar spoiler, porque essa série é muito foda. Assiste Breaking Bad, tá no Netflix, tá? Mas, enfim, eu só vou falar do personagem. Esse Jesse Plemons, ele não tem nome no Guerra Civil, tá? Ele só é tido como o filho da puta lá, né? Esse Jesse Plemons é o cara que interpretou o Todd no Breaking Bad. Meu, esse cara, ele é muito bom, puta ator, vai se fuder. Esse cara, ele é bom em ser filha da puta. O papel dele é de um belo de um filha da puta no filme Guerra Civil. E quem assistiu Breaking Bad sabe também que o papel dele em Breaking Bad é também ser um belo de um filha da puta, né? E no Breaking Bad eu até acho que é pior. Porque ele é um cara, em algumas cenas ele parece ser um cara gente boa, um cara legal, tudo, né? Até que ele comete ali um assassinato que quem assistiu sabe do que eu tô falando, envolve trem, não sei o quê, não quero dar spoiler pra quem não assistiu. Mas aí você fala, caralho, que cara sangue frio, que filha da puta, que desgraçado do cacete. E pô, ele interpreta muito bem o filho da puta. E aí, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse cara, e sabe o que eu descobri? Que ele é marido, na vida real, ele é marido da Kirsten Dunst. Então tá meio que tudo em família ali, né? Por isso que eu falei dessa cena num tom mais descontraído, também porque a gente tá falando de ficção, né? Não é uma realidade. Mas a cena do filme em si é uma cena chocante pra caramba. Também não vou dar spoiler dessa cena, só vou dizer que é chocante, que é a única parte do filme que eu falo assim, aconteceu uma coisa assim que surpreendente no filme. Porque o filme em si, quando ele acaba, ele só tem um desfecho. Ele não tem uma reviravolta. Mas o que eu gostei do filme foi por causa das cenas de ação, da fotografia, a fotografia do filme em si e dele ter a temática da fotografia. Porque por mais que o nome do filme seja Guerra Civil, onde você imagina que a temática seja os porquês da Guerra Civil, mas não é. Guerra Civil é o que está acontecendo. Mas a temática do filme é o jornalismo. Isso não é coisa da minha cabeça, não. O Alex Garland, que é o autor do filme, ele já falou que a tentativa desse filme é transformar a imprensa em heroína, mostrar os heróis da imprensa que estão lá cobrindo guerra, que tem muita gente, sim, que no momento que você está assistindo esse vídeo está lá tomando bomba, tiro passando, fazendo a cobertura de guerra, tanto pessoas que são fotojornalistas, né, pessoas da fotografia, como os repórteres, né, os correspondentes de guerra, e também os cinegrafistas. Muitos cinegrafistas estão lá correndo risco, fazendo transmissões às vezes ao vivo de zonas de guerra, né? Então, sim, nesse aspecto eu concordo muito com o autor, são heróis, são pessoas que estão lá arriscando a vida para trazer informação para a gente, né? Então, foi uma homenagem a eles. E principalmente uma homenagem à fotojornalista, aos fotojornalistas, porque esse filme, acho que a temática principal dele é o fotojornalismo. Até onde você vai para conseguir uma boa foto. Que a própria personagem da Jessie, que começa ali até com uma sensação sendo um pouquinho frágil, ela é a mais baixinha de todos os personagens ali. Mas a gente vai vendo que como personagem ela vai crescendo, então ao mesmo tempo que num primeiro momento ela travou ao ver aquela cena de horror das pessoas torturadas e tal, mas ela começa a desenvolver um certo tesãozinho ali pela adrenalina. Então tem até algumas cenas que o Joel, que é o personagem do Wagner Moura, tira ela dali da zona de conforto. Calma, menina, vem aqui, não é assim não, você meter a câmera lá onde tá rolando tiroteio para conseguir uma boa foto, você vai acabar tomando um tiro, mas esteja de colete, de capacete, tudo isso daí é só para ajudar, né? Mas não evita que você tome um tiro na cabeça, por exemplo, e acabe morrendo. Então, eles até começam a cuidar dela em relação a isso, né? Ela começa a ficar muito soltinha e querer tirar as melhores fotos. E ela vai também criando essa maturidade de conseguir fazer algumas fotos. Por exemplo, ela tira fotos de execução que estava para acontecer, e ela sabia que ia rolar uma execução, então ela ficou ali bonitinha com a câmerazinha dela preparada, só esperando os caras puxarem o gatilho. Na hora que puxaram o gatilho, ela também foi lá e clicou a cena e fez várias fotos ali da cena de execução. Então você vê o crescimento, o amadurecimento dela como profissional, né? Ela não poderia evitar aquelas mortes, porque, enfim, ela não tinha esse poder, mas ela registrou. Ela teve a frieza de ficar com a câmera no olho, ter acertado o foco e esperado o momento certo, um momento decisivo, né? Olha aí, ó, já temos mais um personagem da vida real
nesse filme, Momento Decisivo, lembra quem? Coloca aqui embaixo se você sabe de quem eu tô falando. Vamos continuar aqui, deixa eu ver o que tá faltando eu falar desse filme. Sim, é uma coisa que eu já falei, mas eu vou frisar, que é a questão da adrenalina, de você começar a sentir a adrenalina e começar a curtir esse agito, essa questão de estar no meio de um conflito, tiro voando para tudo quanto é lado. Então começa a criar-se um vício na adrenalina e às vezes até mesmo um vício no horror. I've never been scared like that before, and I've never felt more alive. Então você vê que em muitos momentos ali, eles começam a sorrir um pro outro enquanto a coisa tá totalmente fora de controle ali, gente morrendo, tiro voando para tudo quanto é lado, o presidente prestes a ser assassinado e eles ali na maior curtição com tudo que está acontecendo, sentindo aquela adrenalina e gostando. Tem também muito uso de álcool, de droga, que a gente sabe que é uma coisa que acontece com uma certa parte aí de fotógrafos de guerra. Só que, se você é um jovem e tá com a intenção de se tornar fotojornalismo ou fotógrafo de guerra, isso não é um pré-requisito não, tá? Aliás, pelo contrário, não entra nessa de bebida, de droga, isso daí é uma merda. Quando eu fizer a resenha desse livro aqui, ó, Clube do Bang Bang, você vai ver como a droga fodeu muita gente, muitos personagens desse livro aqui. A diferença desse livro aqui pro Guerra Civil é que tudo que eu for narrar que aconteceu nesse vídeo aconteceu de verdade. O Guerra Civil é apenas uma ficção, né? Então a galera muito good vibes, fumando o cigarrinho deles lá, a maconha deles e tal. Uma coisa que a gente sabe que infelizmente acontece também, né? Cada um sabe o que faz com o próprio corpo. Eu, tio Diego, aconselho que você não faça isso. Aí, a parte que eu consegui falar sem dar spoiler e que interessa pra gente que é fotógrafo, é essa, né? Falei das câmeras, falei da menina fazendo a revelação química lá enquanto eles pararam para descansar, né? Que eu achei uma puta babaquíssima, né? Ela tá nos Estados Unidos, porra. Nos Estados Unidos você compra uma câmera lá muito fácil. Lá nos Estados Unidos é mais acessível, câmera, lente e tal. Então a menina tinha sim condições de ter uma câmera. Ela optou por ter a câmera analógica e fazer a coisa do jeito mais difícil possível. Dito isso, aí agora a gente vai literalmente para um paralelo entre realidade e ficção nesse filme. O que realmente acontece no filme, o que realmente é ficção. Eu assisti um documentário, um mini documentário, na Deutsche Welle, que é uma agência alemã. Quem fez a entrevista foi o Chris Kaurla, e ele entrevistou alguns fotógrafos aqui, alguns fotógrafos de guerra, justamente para traçar esse paralelo. O que é a viagem hollywoodiana ali, o que é a realidade, o que teve nesse filme que realmente é voltado para a vida real. Bom, uma coisa que foi meio que senso comum de todos ali é que é um bom filme. Muitos elogiaram, inclusive, a atuação do Wagner Moura, da Kirsten Dunst. Falaram assim, sim, um bom filme. É um filme... Um desses fotógrafos, que foi o John Moore, ele falou assim, olha, dos filmes onde tem jornalistas e fotojornalistas, esse é um que chega mais perto da realidade. A A25, que é a produtora desse filme, é uma produtora muito boa, inclusive vem sendo muito elogiada, porque ela faz filmes de baixo orçamento, mas que tem uma boa bilheteria. Eles usam muito chroma key, eles usam muito CGI, e eu não vejo nada de errado nisso, tá? Desde que exista um propósito para usar chroma key e utilizar CGI. CGI é a computação gráfica no filme. Eu acho que é válido. Por exemplo, você vai fazer uma cena de explosão. Pô, é muito mais barato você fazer uma explosão digital do que você efetivamente ir lá e explodir alguma coisa, pegar um tanque de guerra e explodir, por exemplo. Falando só sobre o universo da fotografia, eles comentaram algumas coisas aqui que são reais, que acontecem no filme e realmente pode acontecer numa situação real, e comentaram algumas coisas que são ficção, que nunca vai acontecer ou dificilmente vai acontecer durante uma rotina ali de fotojornalismo, né, onde eles estão fazendo a cobertura fotográfica de algum evento de guerra. Então vamos lá, eu anotei alguns aqui, só para mencionar aqui os fotógrafos. Tem o Peter Van Agnel, o John Moore, o Mohamed Al-Marsi, a Lindsay Adario, que ela foi sequestrada 2 vezes, inclusive, durante a cobertura de guerra, e o Ron Haviv. O Peter Agnell é fotojornalista, o John Moore é fotojornalista também da Getty Images, e o Mohamed Al-Marsi, ele é fotojornalista e ele trabalha na faixa de Gaza. Se você não sabe, na faixa de Gaza
eles não aceitam jornalistas estrangeiros, só jornalistas locais que podem trabalhar lá. Eles até podem enviar notícias de lá para agências internacionais, mas não entra jornalista internacional na faixa de Gaza. Então, esse é um cara, inclusive fotos lindíssimas que esse cara faz. Lindíssima, que entra num conceito aqui, né, que eles falam nessa entrevista, que são fotos lindas de cenas horrorosas, né, de cenas horríveis, cenas de horror. Então vamos lá, o que eles falaram que é realista? O Ron Haviv, inclusive esse Ron Haviv, ele trabalha ou Aviv, não sei qual é a pronúncia certa, ele trabalha no Oriente Médio. E ele falou assim, ó, execuções podem acontecer muito rápido, sem muita conversa. E ele fala inclusive da fragilidade da vida, que é uma coisa que acontece nesse filme, né? Execuções sumárias, execuções sem muito papo ali. É diferente daquelas cenas hollywoodianas de assassinato, que o assassino ele dá um puta discurso para a vítima para depois ir lá e matar, né? Não tem sentido nenhum. E aqui nesse filme, não. Aqui nesse filme não tem dessa coisa do extremista ficar explicando o plano dele e depois ir lá e matar a vítima. Não, é assim, é execução sumária, a sangue frio, coisas que acontecem em cenas reais de guerra. E a fragilidade da vida, né? Ele falou que a transição entre a vida e a morte é uma coisa que acontece muito rápido. Então você tem uma pessoa ali na tua frente que está viva, e de repente essa pessoa não está mais lá, está morta, né? Tem uma cena, inclusive, que eles mostram enquanto eles estão falando isso, que é a cena da sala de imprensa, que a assessora de imprensa do presidente está tentando negociar, só que o pessoal das forças ocidentais, né, os guerrilheiros ali das forças ocidentais, eles não querem negociar a rendição. Ela está negociando a rendição, mas eles querem saber onde está o presidente, porque eles querem matar o presidente. E aí, assim, 2 segundos de conversa. A hora que eles veem que a mina não vai entregar onde o presidente está, é execução na mesma hora. Então, esse é o paralelo com a realidade, né? Essa frieza. Aí a Lindsay Addario, uma das coisas que ela comentou foi a monotonia da hora de ficar horas dirigindo em zona de guerra, né? Porque zona de guerra é isso, é você viajar bastante de um lugar para o outro, dentro ali do país, para buscar o conflito, ou buscar as melhores cenas, o melhor ângulo, a melhor fotografia, né? E ela falou que realmente é uma coisa muito chata, né? Muito tempo dentro do carro que você fica passando em zonas de guerra, zonas que já não tem mais ninguém porque as cidades foram abandonadas. E uma coisa que ela também falou, que é uma realidade que acontece no filme, que é as relações se desenvolverem muito rápido. Que foi o que aconteceu, porque ali a gente vê 3 personagens que já se conheciam, que era a Lee Smith, o Joel e o Sammy, e uma personagem novata ali, né? Uma pessoa que entrou agora pro grupo, que é a Jessie, a mais novinha. Então, você vê, a Lee Smith, ela desenvolve esse instinto materno de uma forma muito rápida com a Jessie. Com as broncas, com os conselhos, com os ensinamentos que ela passa. Mas o grupo ali também absorve ela, né? Ela é absorvida ali pelo grupo de uma forma muito rápida, porque isso é uma coisa que acontece muito em zona de guerra, que também está nesse livro aqui, onde, ali você não tem mais ninguém com quem você pode contar. Você tem só a galera ali do jornalismo, os jornalistas, os cinegrafistas, os fotógrafos. Então é um grupo muito unido, porque existe esse entendimento de que se esse grupo não se ajudar, ninguém mais vai ajudar. Você está ali à sua própria sorte. As agências, os jornais, eles estão cagando, eles querem que você mande uma foto boa para eles lá. Se você morrer em conflito, vai ser soltada uma notinha lá, com pesar, sinto muito, olha, infelizmente e tal. Mas vida que segue, né? O jornal e as agências de notícia continuam. Então, eles se unem bastante, você cria muito rápido relações interpessoais durante uma situação de conflito. E aí a gente termina aqui com o que o John Moore falou, que eu já falei, né? Que esse filme é mais realista do que outros filmes que abordam o mesmo tema. Aí vamos falar do que é ficção. Uma das coisas que eles citam é que o fotojornalista e os repórteres, os correspondentes, eles não estão a todo momento, como acontece no filme, utilizando colete à prova de bala e capacete. Isso daí eles só usam em situações onde realmente existe um risco iminente de você ser atingido por um tiro, por um estilhaço, alguma coisa. Um outro tópico aqui que a Lindsay Addario comentou é que tem uma determinada cena no filme em que a personagem, a Lee Smith, ela começa a ter uma crise existencial no momento do conflito. Então, enquanto a Jessie e o Joel estão curtindo pra caralho aquele momento, dando risada, e a Jessie tirando várias fotos boas e tal, a Lee Smith, ela
ela se protege atrás de uma barricada ali e ela começa a respirar como se estivesse tendo uma crise de ansiedade, né? Então ela trava, ela não tira foto. Ela tem que ser provocada ali pelo Joel, fala, não, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, tal, não sei o quê. Então ela começa a ter essa crise existencial. E a Lindsay Addario comentou que essa crise existencial pode acontecer sim, mas não acontece durante a missão, durante o momento de conflito ali. O momento de conflito geralmente é caracterizado pela adrenalina, de você ter a adrenalina muito elevada e querer tirar as fotos e tudo. E geralmente essa crise que você tem, essa crise de ansiedade por causa das cenas horrorosas que você acaba vendo, ela acontece no momento em que você está sozinho, que você está isolado, aí começam a vir as imagens, as lembranças, os horrores, como aconteceu no começo do filme, que ela está na banheira ali e está lembrando. Então, ela falou que dificilmente acontece essa crise existencial durante um conflito. Outra coisa que eles comentaram é o fato deles não terem um kit de primeiros socorros dentro do carro. Isso daí é um kit meio que obrigatório para fotojornalista e correspondentes que estão cobrindo zonas de guerra. Tem um kit de primeiros socorros, porque é uma zona de guerra, você pode se ferir, você pode levar um tiro, pode ser atingido por um estilhaço a qualquer momento lá. Isso é caracterizado no filme, a falta desse kit, quando o Sam toma um tiro. Então, o Sam está dirigindo enquanto ele toma um tiro, ele simplesmente para o carro, coloca o Sam do banco de trás e seguem ali para um acampamento do exército para tentar salvar o Sam. Infelizmente ele morre, né? Mas não teve nada para estancar o sangramento dele ali, não teve uma gaze, não teve nada ali para tentar fazer com que ele chegasse com vida, né? Ele vai sangrando a viagem inteira até que chega o momento em que ele acaba morrendo. E aí o último paralelo aqui que eles traçam, que é fictício também, é o fato de só terem eles de jornalistas ali dentro da Casa Branca. Por mais que um dos epicentros do conflito seja Nova York, mas os soldados estão indo, os soldados das forças ocidentais, eles estão indo para Washington com o intuito de matar o presidente. Então, seria natural que muita gente já se adiantasse, muitos correspondentes já se adiantassem e estivessem de prontidão ali na Casa Branca. Ele até fala, pô, hoje em dia todo mundo tem uma câmera, hoje em dia todo mundo tem pelo menos um celular ali para registrar esse momento, né? Um momento histórico, imagina, está na iminência de um assassinato do presidente, né? Quem que não estaria de prontidão para fotografar e filmar isso daí? Ainda mais quando a gente fala de capital de um país. Capital de um país é um local onde existem, já por natureza, mesmo que não esteja acontecendo nada, toda capital de um país tem muito correspondente, tem muito repórter, tem emissora que tem sedes lá, ou pelo menos uma filial muito grande em capitais, nas capitais dos países, justamente porque é onde a política está acontecendo e é uma cobertura meio que constante. Não vale a pena você ficar mandando eventualmente um correspondente para lá. Vale mais a pena você ter uma equipe local. E no filme só tem os 4, né? Só tem os 3, né? Porque o Sam já morreu nessa altura do campeonato. Então só tem o Joel, a Lee Smith e a Jessie dentro da Casa Branca para fazer a cobertura jornalística. E eles são questionados sobre outras coisas, né? Se existe atração no horror, e um deles fala assim, olha, não existe atração no horror, mas é aquela coisa, nossa obrigação, nossa função. Mas existe um instinto do ser humano que ele faz uma comparação com acidente de carro. Você não quer que o acidente de carro aconteça, você não quer que as pessoas morram em acidentes de carro. Mas quando acontece um acidente de carro, você diminui a velocidade para dar uma olhadinha. Ainda mais se tiver uma cena chocante. Então eles falam que a sensação é mais ou menos parecida com essa, né? É uma sensação bizarra, até um pouco vergonhosa do ser humano, mas acontece. Também é uma coisa que a gente vê em algumas situações do filme. Tem um outro, que é o John Moore, ele fala assim, olha, nas minhas fotos de guerra eu não gosto de mostrar sangue, eu não gosto de mostrar, né, essas cenas muito grotescas, assim, fotografia de gente morta e tal. Ele mostra mais o flagelo das pessoas, o sofrimento, as relações interpessoais, porque a gente tem que lembrar que são humanos, tá? Não é porque está acontecendo uma guerra ali, que está um matando o outro, tudo, que as pessoas que estão ali não têm família, não têm amigos, não sentem a dor um do outro, independente do lado em que estejam. Então o John Moore, ele retrata muito disso, né? Muitas dessas cenas tristes, e ele fala que ele não gosta, por exemplo, de fotografar uma pessoa toda estraçalhada lá, que levou muito tiro e tal. Way that's respectful to them. I don't want people to look ridiculous when they're in a traumatic situation. Porque você está meio que expondo
colocando em xeque a fragilidade da pessoa, a dignidade da pessoa, né? A opinião dele. Eu compartilho, inclusive dos que deram entrevista para Deutsche Welle, esse daí foi um dos que eu mais me identifiquei, assim, apesar de não concordar 100% com o que ele falou. E uma outra coisa que também o John Moore falou, que eu concordo, que ele foi perguntado sobre se o fotojornalista se importa com o sentimento de quem está sendo fotografado, se ele já tentou se colocar no lugar de quem está sendo fotografado. Lembrando que em uma situação de guerra, basicamente a gente só tem vítima, porque os culpados mesmo pela guerra, eles estão longe da guerra, eles estão fora do alcance, né? Então os soldados ali estão lutando por uma coisa que talvez nem eles acreditem, nem eles saibam. Então, numa situação de fotojornalismo de guerra, você fotografa muitas pessoas em situações deploráveis, ou sofrendo muito e tal. E aí o John Moore ele falou, olha, eu não chego já apontando a câmera na cara e tirando a foto, eu acho isso muito invasivo. Então eu sempre faço um comentário, eu tento me conectar, falo, pô, mas que horror que está acontecendo, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. São poucas palavras ali, mas são essas poucas palavras que vão gerar essa conexão e permitir que dê uma melhorada ali na qualidade das fotos. E aí, pra gente encerrar esse vídeo, sobre essa questão do Joel, né, que é o personagem interpretado pelo Wagner Moura, querer ir para Washington só para pegar uma declaração do presidente. A cena final é o seguinte, para quem, caso você não tenha assistido. E caso você não queira spoiler, sai do vídeo. As forças ocidentais conseguem entrar ali no que parece ser o salão oval da Casa Branca, né, que é o gabinete do presidente, e o presidente já está lá rendido com a arma apontada, prestes a ser assassinado, e aí o Joel entra e fala, não, pera, vocês não vão matar o cara assim sem eu pegar minha declaração. Aí ele vai lá, pede a declaração do presidente, a declaração do presidente é a seguinte, não deixem que eles me matem. Aí o Joel fala assim, beleza, é isso que eu queria, e aí eles prosseguem e acabam matando o presidente. E a Jessie tá lá dentro da sala também fotografando tudo, registrando tudo que tá acontecendo. E aí, nesse mini documentário do Deutsche Welle, onde eles traçam esse paralelo, eles perguntaram se isso é uma coisa que acontece. Volto a citar o John Moore, ele fala, olha, eu não conheço colegas que chegaram a esse ponto de chegar e falar assim, não, espera, não mata ainda, eu vou pegar uma informação, beleza, peguei, agora pode matar. Isso daí é muito antiético, é muito antiprofissional. Se tem pessoas que fazem isso, elas não vão durar muito como fotojornalista. Aí o Ron Aviv, ele também comentou sobre isso, ele falou assim, olha, já teve situações em que eu pedi para eles não matarem. Não é que eu quis pegar uma declaração, falar, não, pera, não mata ainda que eu só vou pegar a declaração. Eu não queria que eles matassem de jeito nenhum. Que eu tentei negociar com eles para que eles não matassem a pessoa e tal, porque existe muito disso, tá? Não pensa que o jornalista, o correspondente ou o fotojornalista, ele tá ali numa situação de guerra e ele só quer ver sangue, ele só quer ver morte, porque isso rende cada vez mais matérias e tal. Tem muito profissional, aliás, a maioria dos profissionais, eles têm muito dessa parte humana, de chegar e falar, não, pera, eu não mato o cara, não é assim, né? Inclusive tem uma passagem aqui no Clube do Bang Bang, em que o Greg Marinovich, no qual ele está fazendo uma foto pela qual ele ganhou acho que foi um Pulitzer, que é do membro do Encata pegando fogo, que antes deles atearem fogo, eles falam assim, para de fotografar aqui, não sei o que, você está fotografando, você está tirando foto, não quero que tire foto. Aí ele falou assim, eu só vou parar de fotografar se você parar de tentar matar o cara. Então esse Ron Aviv ele falou, olha, já tentei negociar para não matarem, infelizmente não obtive sucesso, mas uma coisa que todos ali convergiram foi nisso, né? Nunca teve esse negócio de, suspende a matança, que eu vou pegar uma declaração, agora beleza, segue em frente, pode matar. Isso nunca aconteceu. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Semana que vem tem mais. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se gostou, deixa um valeu demais. Se quiser, faça parte do meu clube de membros. Volto a dizer, esse vídeo é tanto para quem é da área da fotografia, quanto para quem não é também. Eu sempre procuro traçar dois paralelos, um para o público em geral e outro para o pessoal que é fotógrafo ou que é pelo menos entusiasta da fotografia. Mas um conselho que eu sempre dou no final dos meus vídeos, que geralmente são destinados a fotógrafos,
é para você nunca deixar de fotografar. Mas a fotografia, ela não... Felizmente a fotografia não é restrita apenas para fotógrafos. Todo mundo pode fazer um belo registro dos amigos, do pet, de uma paisagem, de uma viagem, da vida em geral. Sempre fotografe bastante. Então, isso vale para todo mundo, seja da área da fotografia ou não. Um forte abraço e nunca deixe de fotografar.